Qual é a coisa não sobrenatural mais assustadora que já aconteceu com você? Amontoado no quarto do meu irmão como um menino de 5 ou 6 anos fazendo nosso plano de fazer com que o namorado de minha mãe deixe de espancá-la na sala de estar. Meu irmão tinha talvez 8 ou 9 anos de idade, certo? Você vai correr para o telefone e liga para o 911. E eu vou lá fora com o bastão de hóquei e bato nele. Não me lembro de muito mais depois disso. Só nós dois correndo lá fora com nossos bastões de hóquei e nosso plano. No final das contas, funcionando. Para a noite. Ele foi preso, mas estava de volta no dia seguinte. Sei que esta sequência de eventos aconteceu mais uma vez e meu trabalho era sempre correr para a cozinha para ligar para o 911. Obviamente de volta quando tínhamos que responder no telefone da casa, porque eu podia me agachar e ficar quase sempre sem ser visto atrás do balcão desde que eu era tão jovem. Só de ir lá fora e ver minha mãe forte e maravilhosa tão vulnerável no chão e o olhar em seu rosto. Terrificante estar tão assustada tanto por sua mãe quanto por você mesma. Minha irmã tem problemas de saúde mental. Estávamos em um país estrangeiro, atravessando montanhas em uma estrada de terra de uma faixa, sem guarda-corpos. Ela teve um colapso mental completo e ameaçou muitas vezes sair da beira da estrada. Até hoje, minha mãe jura que minha irmã não o teria feito. Tudo o que eu digo é, você não estava no carro. Você não tem ideia. O alerta de míssil balístico no Havaí de 2018. Nós legitimamente pensávamos que íamos ser atingidos, mas nos acalmamos diante das crianças para que elas não entrassem em pânico. Dirigimos para o lado de Barlavento porque pensamos que eles estariam apontando para Pearl Harbor, Yukon e uma montanha entre nós faria o truque. E se não o fizesse, pelo menos morreríamos olhando para algo bonito. Eu tinha 14 anos, sozinha na casa das minhas avós por volta da meia-noite. Ela estava do outro lado da rua, no bar que possuía. Eu estava jogando jogos no computador dela, a cerca de 15 pés de uma das janelas de frente para o quintal. De repente, o vidro daquela janela se estilhaça e eu corro para um dos quartos. Posso ouvir meu nome sendo chamado. E finalmente, vejo meu ex-namorado avó entrar na sala de estar onde está o computador. Ele continua dizendo meu nome. Estou assustada, mas sai o confronto. Ele diz que a minha avó roubou sua identidade e foi para isso que ali veio, pois ela está tirando dinheiro da bolsa da minha avó. Parece que ela está em alguma coisa. Eu descobriria mais tarde que ele gostava de fumar crack. Eu esqueço como ele sai, mas quando eles saem eu ligo para o bar e as pessoas vêm procurá-lo. Elas não o encontraram. Cerca de um ano depois ele fez isso novamente, e eu estava mais uma vez sozinho lá. Só que desta vez, ao invés de partir uma janela, ele decide tentar arrombar a porta lateral. Eu estou lá, arrepiado, quando do nada ouço as franjas mais altas vindas do lado de fora da casa e imediatamente soube o que estava acontecendo. Liguei imediatamente para o bar e eles mandaram um monte de gente antes que ele conseguisse entrar. Ele aparentemente tentou pular de um de seus galpões para o beco ao lado da casa dela e quebrou a perna. Ele foi para a prisão. Estar ao telefone com meu parceiro e eu vi-la em um acidente de carro. Os minutos mais longos da minha vida. Ela estava me pegando. E estava a cerca de 1 minuto quando ligou para ver onde eu estava. Ela estava esperando em um cruzamento e quando o semáforo ficou verde, viajando em linha reta, e foi desossada por alguém em um caminhão. Acho que nunca corri tão rápido em minha vida. Felizmente, eles atingiram o lado do passageiro, e não havia tráfego em sentido contrário na época. Quando cheguei lá, o outro motorista estava à sua porta e tentava abri-la para tirá-la de lá. Ele provavelmente tinha boas intenções e estava tentando ajudar, mas eu lhe dei um serviço. Ela estava apenas arranhada no final, mas eu nunca vi tão pequena e assustada. Olhe antes de cruzar um cruzamento todos, mesmo que o semáforo esteja verde. Quando era criança, eu voltava da escola de bicicleta para casa. Assim que a escola saiu, chovia levemente. Eu desci cerca de 50 metros na calçada quando um relâmpago repentino explodiu no campo de futebol à minha direita, a cerca de 40 metros de distância. Depois vi 2 garotas deitadas na grama. Na verdade pensei que elas estavam brincando no início, mas ninguém estava rindo e elas não estavam se movendo. Ao perceber melhor a situação, dei meia volta e me amontoei sob a saliência da escola. Fiquei ali e observei como um professor de educação física fazia RCP, e eventualmente vieram as ambulâncias. Elas foram levadas e lá fiquei esperando, com medo de andar de bicicleta até minha casa para evitar que algum parafuso saltasse para baixo e me matasse. Mas meus pais estavam ambos no trabalho e a mais de 1 hora de distância.
Então eu apenas ganhei coragem e voltei para casa cerca de 2 milhas, sem mais nenhum incidente. Ambas as meninas sobreviveram e acabaram voltando para a escola. Eu ainda tenho mais do que um respeito saudável por um raio. E não me importo de estar ao ar livre se isso estiver ocorrendo. Apressar-me e tentar arrumar minhas coisas antes de minha mãe chegar em casa. Um dia eu tinha quebrado na escola e contei ao meu diretor as coisas que minha mãe vinha me fazendo há quase uma década. A Cass foi chamada, junto com meus pais. Minha mãe foi notificada primeiro sobre o que eu disse. E o diretor não permitiu que meu pai me tirasse da escola até 4h30 depois. Quando o dia de aula realmente terminou, ir ao meu apartamento e arrumar minhas coisas era o maior medo que eu já havia experimentado. Ir até o estacionamento para ver se o carro esportivo de minha mãe estava lá me assustava muito. Apressar e agarrar qualquer roupa e livros que eu pudesse encontrar e enfiá-los em uma sacola de compras era um choque de nervos. Procurar por meu telefone e medicamentos em toda a casa me fez sentir como se minha mãe estivesse prestes a virar uma esquina. Tive um colapso nervoso total quando minha gata escapou de seu carregador e foi para trás do sofá. Porque eu sabia que se minha mãe voltasse para casa e visse minha gata depois de ser notificada do que havia acontecido na escola, acho que minha gata não iria durar muito tempo. No segundo em que minha gata saiu do sofá, eu a peguei tão rapidamente e fugi daquele apartamento. Saindo daquele complexo de apartamentos, notei cada carro esportivo vermelho na estrada e cada um deles me fez prender a respiração. Aquele dia me assustou tanto que não consegui parar de tremer durante dias e durante semanas eu estava alucinando que ainda estava em meu antigo apartamento e sempre que via meu pai eu pensava que ali era minha mãe. Eu tinha cerca de 19 anos. Uma pequena loira jovem que parecia ainda mais jovem do que eu. Eu estava em um ônibus para casa depois de uma aula noturna. Um homem entrou no ônibus e fez contato visual comigo e meu sangue imediatamente esfriou. Desci do ônibus e comecei a caminhar para casa. Felizmente, verifiquei atrás de mim o homem assustador que tinha embarcado no ônibus algumas paradas antes de descer também e ela estava me encarando diretamente. Eu tinha 2 rotas para casa por uma viela curta ou através de um grande campo. Eu ousei atravessar a viela e pude ouvi-lo correndo atrás de mim. Então saltei a cerca do meu vizinho e me escondi atrás do barracão deles. Subi mais algumas cercas até chegar a um vizinho que eu conhecia decentemente bem e bati na porta de trás deles, assustando-os muito. Meu vizinho me acompanhou o resto do caminho até minha casa. Mas tenho certeza absoluta de que se eu não tivesse fugido mais do que aquele homem eu não teria sobrevivido. Ele tinha o mal em seus olhos. Ficar preso em um hotel no topo de uma montanha na Islândia com apenas um casaco leve, jeans, botas ou caiximbani. Inscrevi-me para um passeio por um vulcão e todas as informações no site diziam que estaria quente e que haveria lava em movimento lá e para me vestir para o tempo quente. E por causa disso não usei nenhum equipamento de inverno. Bem, quando chegamos lá, tudo está congelado e não há lava para ser vista. Apenas algumas cinzas que você poderia pisar. Perguntei ao guia turístico, que nos disse no caminho para lá que quando chegamos lá estávamos por nossa conta até a hora da colheita, onde eu podia ver alguma lava. E ela me disse que se eu subisse a trilha pela montanha em frente ao vulcão e ficasse mais alto do que o pico do vulcão, eu poderia ver. Ela disse, sim, você tem boas botas. Você vai ficar bem. Você deveria ir experimentar. Bem, eu levanto um certo ponto. Me sinto exausto e quero voltar atrás. E então digo a mim mesmo não. Você chegou até aqui. Você não vai desistir. Como sempre faz. Você conseguiu chegar até os portões. Agora continue. Grande erro. Eu subi o mais alto e toda a metade superior da montanha é puro gelo. Sem quase nenhum rastro. Eu estava fazendo o meu melhor para caminhar, uma distância justa, atrás de um grupo que estava subindo ao mesmo tempo. Mas eventualmente o caminho se tornou super fino e o vento começou a soprar. Além de que eu estava tendo muita dificuldade para respirar, parcialmente altitude e parcialmente asma. De repente, comecei a sentir o que parecem pequenas balas atingindo meu rosto e minhas mãos e percebi que era um pequeno granizo. E muito granizo. Então eu pausei o Blue Urmin de Dua Lipa e coloquei meus AirPods de lado e decidi ok. Sim, hora de voltar muito tarde. Porém, em menos de 10 segundos, tornou-se um whiteout. Meu capuz continuou sendo derrubado por causa do vento. Então tive que continuar a colocá-lo de volta com as mãos. Mas isso significava que eles ainda estavam congelando e sendo atirados com granizo. Sinto minha vida escapulindo enquanto perco a sensação nas mãos, ouvidos e pernas. Tentei correr, mas não conseguia dizer para onde estava indo. E então isso me atinge.
Eu vou morrer. Eu tinha apenas 20 anos de idade e estava prestes a perder minha vida nas minhas primeiras férias a solo. Entrei em pânico. Mas aceitei que este era o fim. Mas depois tive muita sorte e um grupo de pessoas veio e me viu. Implorei-lhes por ajuda e um deles, que por acaso era outro guia turístico que detestava as excursões que enganavam as pessoas, me levou a meio caminho da montanha. Ela então disse, ok. Daqui a tempestade não deve ser tão ruim. Continue em frente e você vai conseguir. Agradeço a ela e começo a me mexer. Infelizmente, a tempestade então triplica de intensidade e meu grande medo se torna realidade. Eu escorrego e começo a cair da montanha. Cavei minhas mãos no gelo enquanto estava meio pendurado na borda e gritava por socorro. Felizmente este absoluto gigachade de um homem chamado Marco. Espero que você esteja lendo. Este amigo vem e me agarra. Depois me dá suas luvas e me ajuda a sair da montanha. Mas sinto que não vou conseguir. Então lhe digo, se eu morrer, meu nome é e nunca mais vou esquecer o que ele me disse. Você não vai morrer hoje. Você também não vai morrer amanhã. Não por muito tempo, mas, sozinho. Salvou minha vida e ficou comigo até eu chegar ao fundo do poço. Gostaria de receber seus dados de contato para poder, de alguma forma, agradecer-lhe de forma adequada. Chego 40 minutos atrasado ao ônibus e meu guia turístico apenas olha para mim e diz todo monótono: aí está você, tipo. Aqui eu sou. Eu vivo. Acontece que o grupo evacuou a montanha porque eles viram a tempestade chegando. E ela sabia que eu estava lá em cima, mas não tinha intenção de pedir ajuda. Portanto, sim, por favor, nunca seja incrivelmente estúpido como eu e apenas assuma que as descrições da excursão estão dizendo toda a verdade. Desculpe pelo longo ensaio. Isto foi há apenas 2 meses. Então ainda está fresco em minha mente. Só mais alguns minutos lá em cima e eu objetivamente teria morrido.